Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos realizar mais um vídeo aqui sobre potenciação e trataremos ainda sobre as propriedades da potenciação, e uma delas é potências cuja base é uma multiplicação ou uma divisão. Vamos enunciar já a propriedade e partir para os exemplos sem muita delonga, sem muitas delongas, né, na verdade. Então, assim, a propriedade é a seguinte: para a multiplicação, nós temos o seguinte: abre parênteses, né? Aí você tem um número qualquer, que denotaremos por A, multiplicado por um número B, tudo elevado ao expoente n, ok? Isto é igual a... Veja bem, isso aqui é uma base. Deixa eu, antes de eu colocar o resultado, que é, isto aqui é uma base. E nesta base nós temos uma multiplicação. Certo? Muito bem, e qual é o resultado disto? O resultado disto é que você vai ter uma multiplicação de potências. Veja bem, uma multiplicação de potências. A elevado a n multiplicado por b elevado a n. Note a diferença de uma das propriedades, que aqui nesta multiplicação de potências nós não temos a mesma base. Nós temos o mesmo expoente. Certo? Muito bem. Esta é a propriedade relativa à multiplicação. Veremos como ela é relativa à divisão. Então, abra parênteses, A sobre B, ou seja, um número sobre outro, ou melhor ainda, uma fração, elevado a expoente n é igual ao A elevado a expoente n sobre B elevado ao expoente n. E aqui colocaremos que B é diferente de zero. Certo? B não pode ser zero, porque se B for zero, zero elevado a qualquer número vai dar zero. Aí fica um número dividido por zero. E aí é uma impossibilidade, né? Muito bem. Estas são as propriedades relativas à multiplicação e à divisão, né, da potenciação. Muito bem, vamos para os exemplos então. Vamos lá, vamos mudar aqui a paginazinha. Só um minuto. Ficou branco. Um minutinho. Olha, vou dar uma pausa aqui. Vou arrumar isso. Só um minuto. Pois então, vamos então para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é A. É este A, letra A do exemplo A, é, abra parênteses, 2 vezes 5, fecha parênteses, elevado à quarta potência. Olha, vamos fazer de duas maneiras, né? A primeira maneira é a seguinte: é você compreender e relembrar que esta multiplicação ela é uma base. Você tem dentro dos parênteses, não importa o que for que você tem dentro do parênteses, você tem uma base. E aqui é o nosso expoente, né? O que está abaixo do expoente você pode considerar como base, quando está dentro do parênteses. E aí o que você faz? Você pode pensar da seguinte forma: bem, se é uma base e nós temos expoente 4, significa que esta base vai multiplicar por si mesmo, lembrando do que é uma multiplicação, aliás, do que é uma potência,
vai multiplicar por si mesmo 4 vezes. Então nós temos uma vez, duas vezes, três vezes e 4 vezes. Ou seja, a sua base, ela multiplicou por si mesma quantas vezes? 4 vezes. Acontece que se você reordenar os teus fatores aqui, ou seja, os números que estão multiplicando, né, reordenar eles, você vai perceber o seguinte. Vamos reordenar o 2. Tudo que for 2 a gente escreve primeiro aqui. Ó. Então será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por que 4 vezes? Porque temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 números 2 multiplicando. Então aqui eu pus eles agora em uma... nós reordenamos eles, né? Nós pusemos ele em primeiro lugar. Agora vem quem? Os demais números, os demais fatores, que são 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Certo? Note que aqui nesta multiplicação toda nós temos o número 2 multiplicando por si mesmo quantas vezes? 4 vezes. E o 5 também 4 vezes. E quando você reordena, ele preserva o número de vezes ainda desta multiplicação. Aqui tem 4 vezes. E aqui nós temos 5 vezes. Não, 5. Só porque eu vi o 5, eu achei que era 5. Que coisa. 4 vezes. Beleza. E isso é igual a quanto, então, afinal? Isso é igual a... Já que o 2 está multiplicando por si mesmo 4 vezes, é 2 elevado à quarta, concordam? Vezes o número 5 elevado a quantas vezes? A 4 vezes. 5 elevado à quarta. E agora você pode calcular essa potência. 2 elevado à quarta é 16. Vezes 5 elevado à quarta, 625. Multiplicando, nós teremos um resultado igual a 10.000. Ok? Então, você pode fazer assim, tudo isso pode. Mas, na verdade, o jeito que eu fiz agora foi para mostrar para vocês que, independente como você resolva, na verdade, você vai chegar pode chegar a esse ponto. E, ao invés de fazer tudo isso, você pode fazer isso aqui direto, aqui aplicando a propriedade. Então, vamos lá, refazendo. 2 vezes 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa. Aplica a propriedade. O que a propriedade diz? Diz o seguinte: A na N vezes B na N. Não é isso? Sim. É isso daqui. Então, quem é teu A? Teu A aqui é o 2. Então é 2 elevado ao quê? Quem é o teu N? Teu N é o 4. Então é 2 elevado à quarta. Vezes. Quem é o teu B? O teu B aqui é o 5. Então será 5. Seguindo aqui a regra que diz 5 elevado a qual expoente? O expoente N. E neste caso o N é 4. 5 elevado à quarta. Que é o que acabamos de fazer. Veja, em vez de fazer tudo isso aqui, você pode fazer isso rapidamente aplicando a propriedade. E é para isso que serve a propriedade, para te facilitar a tua matemática. A matemática não é criada ou desenvolvida apenas para, como alguns pensam, só para fazer o ser humano sofrer. Não. Você aprende técnicas, ferramentas, aprende diversas manipulações matemáticas para poder você encurtar a tua vida, facilitar o teu cálculo. É para isso. E novamente isso aqui vai dar 10.000. Não vou repetir o cálculo porque a gente já sabe quanto que dá. 10.000. Certo? Vamos fazer agora para a divisão. Um exemplo B. O exemplo B é o seguinte. Que é 2 sobre 5. Escrevamos assim.
elevado também à quarta potência. É só usar os mesmos números, mas agora em relação a uma divisão. O que significa isso? Significa o seguinte, que agora você tem uma base, né? Quem é a tua base? A tua base é uma fração. E ela vai repetir, multiplicando por si mesmo quantas vezes? Ela vai repetir 4 vezes. Então escrevamos isso. 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5 e mais uma vez 2 sobre 5. Ora, isso é igual a quanto? Isso aqui é uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações, vamos resumir aqui, ó. Multiplicação de frações faz o quê? Você multiplica numerador por numerador. Estou fazendo aqui bem rápido. Sobre denominador vezes denominador. Certo? É isso que você faz. Então você tem aqui numerador. Que numerador? 2, tudo 2. 2 multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. E depois 5 que multiplica 5, denominador por denominador, denominador por denominador, 5 vezes 5, e denominador por denominador, 5 vezes 5. É isso aqui, tá? Não confundamos as coisas. Então isso resulta em quê? Resulta em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tudo isso no numerador. Sobre, agora o denominador. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso é igual a quanto? Pessoal, vocês percebem que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quarta, né? Ok. Sobre quanto? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 5. Não. É 6, tá certo? 5 elevado à quarta potência. Exatamente isso aqui, ó. Que é o resultado. Não é o resultado, é a forma como deve se apresentar, né, a tua propriedade quando você aplicar ela diretamente, sem fazer essas contas aqui. Então nós podemos dizer que 2 sobre 5 elevado à quarta potência é igual a isso aqui. Ou seja, 2 na quarta sobre 5 na quarta. Lembrando, rapidamente, escrevendo aqui, ó, para todos lembrarem disso, né, que A sobre B elevado ao expoente n é igual a na n sobre b na n. Quem então é o teu A? Quem então aqui é o teu A? Aqui, olhando para cá, você compara isto com isso aqui. O teu A agora assume o valor 2. Então, olha só. Este aqui era o teu A da tua propriedade. E este aqui é o teu B. O 5 é o teu B na propriedade. E o teu N é o expoente 4. Então, onde tem A, você escreve o quê? Escreve o 2, neste caso. E onde tem B, você escreve o quê? 5. E o teu expoente 4, você escreve 4. Ó, exatamente como está aqui. E você calcula quanto que dá 2 na quarta, 16, sobre 5 elevado à quarta, 625. E pronto, está calculado. Esse é o resultado. Claro, se você quiser dividir isso aqui, você vai dividir. Você vai encontrar um valor, vai dar uma divisão exata. Mas não é o importante isso para nós agora. Vamos tratar agora disso aqui, ó. C. Digamos que eu tenha esta seguinte multiplicação na base. 3 vezes 4 elevado a menos 2.
Ora, eu tenho um expoente negativo, e daí? Você aplica a propriedade. Vamos lá, lembrando que A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N, certo? Esta é a tua propriedade que tem que aplicar. Não pode esquecer disso. Aplique. Quem é teu A aqui? Teu A é 3. Então lá, 3 elevado a qual expoente N? O teu N agora é menos 2. Multiplicado. Quem é o teu B? O teu B aqui é 4. E tudo isso elevado a qual expoente? De novo, ó. Expoente aqui, N. Menos 2. E como é que fica? Nós temos uma multiplicação de potências. Veja, não é de mesma base. Cuidado com isso. Então, você aplica uma das definições da potenciação em relação ao expoente negativo. Olha aqui, estão lembrados disso? Aqui e aqui. Então, são potências de expoente negativo. Ok? Vamos lá, então. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, lembram? Vezes, o que é 4 elevado a menos 2? Também é 1 sobre 4 ao quadrado. Ok, vamos lá. 3 ao quadrado é 9, então fica 1 sobre 9. Vezes 4 ao quadrado é 16, então fica 1 sobre 16. E acabei de dizer para vocês que multiplicação de frações é numerador por numerador, 1 vezes 1. E denominador por denominador, 9 vezes 16, 144. Acabou. Podemos parar por aqui. Então, podemos dizer que 3 vezes 4 elevado a menos 2 é 1 sobre 144. Certo? Alguém pode me perguntar o seguinte: mas assim, ó, eu não poderia fazer... Opa, peraí. Eu não poderia fazer assim, ó. 3 vezes 4, quanto é que é? 3 vezes 4 é 12. Então faz 12 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 12 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 144, porque 12 ao quadrado é 144 e acabou, chegamos ao resultado. Sim, concordo contigo, mas você tem que perceber o seguinte, ó, que essas propriedades elas são úteis, né, tanto para números quanto para a própria álgebra. Então, se você souber lidar com números, você vai saber lidar com a álgebra. Até porque é importante conhecer isso para fins até, dependendo do problema, de você saber simplificar algumas situações matemáticas, tanto aritmeticamente quanto algebricamente. Tá. Aí você ainda fica com dúvida. Tá, mas precisa fazer todo esse cálculo aqui, ó, tudo isso daqui, ó. Repito, é bom aprender. Aprenda, né? Porque a parte algébrica, digamos que nós tenhamos no futuro x ao quadrado, e vamos ter x ao quadrado vezes y ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, digamos. Você vai precisar saber fazer essas coisas. Que na verdade, isso aqui, ó, esse aqui representa o nosso A, o x ao quadrado é o nosso A, né? E o y ao cubo aqui, ó, ele representa o nosso B. Nós ainda não entramos nessa parte algébrica. Mas, você conhecendo a propriedade, não importa o que você tenha, se é álgebra ou se é aritmética, você consegue resolver, aplicando apenas a propriedade. Ó, vamos lá. Então, o que é x ao quadrado? X ao quadrado é uma base, x ao quadrado, que será elevado ao expoente 2. Ó. Então, esse aqui é o A, ó, é todo A, elevado a 2, que é o teu N. Vezes, quem é o teu B aqui, olhando para cá? Esse aqui é o teu B. Este aqui é o teu B. Certo?
Então, o teu b, y ao cubo, elevado a, b elevado a n. Quem é teu n? É o 2, que aparece aqui. Você já sabe uma coisa, potência de potência, e x ao quadrado é multiplicação de expoentes, fica x na quarta, vezes, aqui, y ao cubo ao quadrado é multiplicação de expoentes, fica y na sexta, certo? Feito, resolvido isso. Então, é importante saber fazer essas coisas aqui aritmeticamente, porque você vai precisar disso muito na álgebra. Então, conhecendo a parte aritmética, você vai conhecer a parte algébrica, vai saber fazer. Por quê? Porque a álgebra nada mais é do que lidar com números. Também, números que nós não temos a mínimo conhecimento de se eles possuem algum valor numérico. Tá? Enfim, ao qual no valor numérico eles possam ter. Tá certo? Bom, vamos agora para um próximo exemplo. Para finalizar aqui, o exemplo D, agora tratando sobre a fração. Uma fração. Que coisa séria. Essas tosse que não passa. E não é corona. Acho que não. Então tá bom. 3/4 elevado a menos 2. Aí você para e pensa, então a propriedade para a divisão é essa aqui, né? A elevado a n sobre b elevado a n. Então, isso aqui é o que nós precisamos saber, né? E aí você pode resolver o seguinte, aqui 3 elevado a menos 2, certo? E aqui 4 elevado a menos 2, correto? Beleza, mas note que nós não paramos aqui. Precisamos calcular, encontrar um resultado mais simplificado para isso. Então, o que é 3 elevado a menos 2? 3 elevado a menos 2 é isto. Vamos calcular aqui separadamente. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado a 2, não é? Então, coloquemos no lugar do 3 menos 2 esta fração. Então, tu vai ter em uma fração, vou colocar essa fração aqui, o traço maior aqui em amarelo, vai ficar destacado. Tá, isso aqui. Tu tem agora, até aqui tu tem uma fração. Esse traço aqui vem daqui, certo? Não vamos confundir as coisas. Então agora, o que é 3 elevado a menos 2? É esta outra fração. Então, 1 sobre 3 ao quadrado. Agora, o que é 4 elevado a menos 2? 4 elevado a menos 2 é 1 sobre 4 ao quadrado. Então, escrevamos 1 sobre 4 ao quadrado. Ok. E o que faz? Tinha um professor, aqui eu quero dar a honra a um grande professor que eu tive na minha juventude, chamado Amadeu Barim. Quem deve? Amadeu Barim, né? Estudei, fui aluno dele em Porto Alegre, né? Um grande professor. Muito bem. Vamos apagar aqui. Aí ele dizia o seguinte: como faz? O que faz? E dava um baita de um tapa no quadro. E todo mundo saltava espantado. Então, aqui será 1 sobre 3 ao quadrado, 9. E aqui 1 sobre 4 ao quadrado, 16. Tive grandes professores na minha juventude e também na universidade, né? Grandes professores. Há um que eu gostaria de fazer uma honra póstuma, que é o professor Paulo. Comentário à parte aqui, né? O professor Paulo.
ele era um grande professor, excelente. Aí veio a falecer. Vamos lá. O que é 1 sobre 9? Isso aqui é uma divisão de frações. Uma divisão de frações, o que você faz? Divisão de frações. O que faz? Como faz? Como a Amadeu falava. Você tem, digamos que você tem a seguinte forma de fração. Os números A sobre B dividido por C sobre D. Então essa aqui é a forma de uma divisão de frações. Ó, neste caso aqui, você comparar quem é teu A, o teu A aqui é o 1, ó, esse aqui. Quem é teu B aqui seria o 9. Quem é o teu C é 1. E quem é o teu D aqui, o teu D neste caso aqui seria o 16. E o que você faz quando tem uma divisão de frações assim? Você faz o seguinte, mantém a primeira fração, mantém ela, e multiplica, agora multiplica, aqui é uma divisão de frações, quando você transforma essa divisão em uma multiplicação, o denominador, ou seja, o denominador, tudo isso aqui agora é um denominador, né? Isso aqui é um numerador, embora no numerador haja uma fração, e no denominador haja uma fração, uma vez que você transforma para uma multiplicação, esta fração aqui, que está embaixo do maior traço, fique bem claro isso, ela inverte, ó, fica D sobre C. E aí você faz a multiplicação, como a gente já falou aqui nesse vídeo. Então vamos lá, vamos escrever isso. Vamos lá. 1 sobre 9, mantém a primeira, agora e multiplica, mudou a operação para multiplicação e inverte a segunda. 16 sobre 1. E agora termina. 1 vezes 16, 16. Sobre 9 vezes 1, 9. Acabou. Tá? Acabou. Linda, maravilhosa a nossa continha aqui. Então, podemos dizer, né? Então, vamos dizer que não tem espaço, mas eu vou escrever aqui, ó, que 3 sobre 4 elevado a menos 2, né? Elevado a menos 2 é igual a 16 nonos. Ok? Esta é uma maneira de resolver, mas vamos fazer outra maneira aqui, né? Os recursos matemáticos não acabam. Continuando, 3 quartos elevado a menos 2, igual. Muito bem. Lembrando, novamente, que nós temos aqui uma base, e essa base é uma fração. Então, vamos escrever isso. Ora, se é uma fração, essa base aqui, pensa com um número qualquer. Pensa que isso aqui é um xão. Né? Isso aqui é um xão. Ó, isso aqui é um número x. Como é que você calcularia se fosse no lugar daquele 3 quartos o número x elevado a menos 2? Você faz assim, ó. 1 sobre x elevado a 2, não é verdade? É exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, vamos apagar isso aqui para não ficar confuso aqui para alguns alunos, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Ok. Apagando e reescrevendo. Tá. Então aqui nós vamos ter 3 quartos elevado a menos 2. Então pense que esse 3 quartos é um número, e de fato é um número. Tá? É um número elevado a menos 2. Então você vai escrever 1 sobre este número elevado a 2 agora. Então este número é uma potência fracionária. Ok? E agora você calcula. Vamos lá. Vamos ver o que é melhor. Aquele lá ou esse aqui? O que é 3 sobre 4 ao quadrado? É a propriedade, é a própria propriedade que a gente estava trabalhando agora, essa da divisão, ó. A sobre B elevado a N, que é A na N sobre B na N. Então, fica 3 ao quadrado sobre 4 ao
quadrado. Igual. Note que... Tá, continuando. Fica 1 sobre... O que é 3 quadrado? 9. Sobre... Sobre quanto? Sobre 16. Veja que esta formação aqui, ó, ela é semelhante. Essa formação aqui, ó, ela é semelhante àquela que nós acabamos de calcular. E eu escrevi para vocês o seguinte, que A sobre B dividido por C sobre D é igual à primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda fração. Não é verdade? Mas aqui nós temos um número 1 ali no numerador aqui. E o número 1 no numerador você pode trocar pelo quê? Trocar por 1 sobre 1, não é verdade? Porque 1 sobre 1 é quanto? 1 sobre 1 é 1 dividido por 1, que é 1. Ah, beleza. 9 sobre 16. Correto? Veja que não ficou com o mesmo padrão que isto? Ficou, né? Então vamos aplicar exatamente esta regrinha aqui para divisão de frações. Então mantenha a primeira, 1 sobre 1, vezes o inverso da segunda. O inverso é a segunda, 16 sobre 9. Multiplicando 1 vezes 16, 16. E 1 sobre 9, 1 vezes 9, 9. Acabou. Então, podemos dizer que 3 sobre 4 elevado a menos 2 é igual a 16 sobre 9. Fechou? É isto aí, rapaziada. Ah, ficou muito longo esse vídeo. Eu espero que todo mundo chegue até o final aqui e assista, né? Não tem como... não tem como falar de matemática sem ser detalhista, tá? É por isso que o canal se chama Matemática em Minúcias. Não tem como. Veja que esse resultado aqui é exatamente esse aqui, ó, que nós tratamos aqui antes, ó. Tá aqui, ó. Mesma coisa. O que deu lá, deu aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Eita, que bagunça. Tá aparecendo aqui embaixo. Aqui embaixo. E aqui, ó. Não é? Vamos apagar esse aqui. Viu? Tá aparecendo aqui, ó. É isso aí, fechou, galera. Curta aí, siga aí siga aí no YouTube. Abraços. Tchau, tchau.